Escorpião, eu trouxe um recado super importante para você aqui para o mês de julho. Então fica aqui comigo até o final, deixa seu like, se inscreve no canal também se você quiser uma consulta particular. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, portalluzdossol.com.br também. Então nessa leitura eu vou começar fazendo como? Eu vou trazer uma mandala geral aqui, um recado importante do tarô para você. Depois a gente vai trazer o baralho cigano, onde a gente vai trazer as áreas trabalho, amor e família. E no final a gente pede um conselho do tarô Zen de Osho, um tapa na cara do conselho do céu. Aquele baralho desenvolvido por uma portuguesa, que é a Maria Júlia Duarte, e que eu gosto porque é um tapa na cara, assim, bem direto mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos ver qual que é o recado pra você aqui. Escorpião. Gente, só um detalhe, se eu falei outro signo, vocês já sabem que é escorpião, que de vez em quando eu fico meio tentando de tanto gravar vídeo, tá? Então, bora lá, escorpião. O que você precisa saber, qual que é o recado pra você nesse momento? Opa! Pagem de paus. O que mais? O louco. As de espadas. A estrela. O que mais? Vamos lá. Vamos tirar as cartinhas. Ok, vamos lá, escorpião. Eu vejo aqui que o assunto da situação, a gente vem com pagem de paus. A gente vem trazendo aqui para vocês esse mês, né, energia geral, pagem de paus junto com a carta do louco. Pode parecer meio assim, mas vocês vão estar meio porra louca, tipo, não tô ligando pra nada, eu quero fazer algo que me traz vontade, sabe? Tanto o Pagem de Paus, ele fala muito sobre eu quero fazer algo que me traz prazer. Alguns de vocês, pode ser que vocês estejam tirando férias, ou vocês já estejam em clima de pré-férias, alguma coisa desse tipo. E o louco também mostra você embarcando numa nova jornada. Então eu vejo assim como você tá numa energia de uma nova vibe, uma nova jornada, eu quero algo novo para minha vida, eu quero fazer algo que eu amo, eu quero buscar o meu propósito. Então vocês estão muito nessa energia assim de fazer acontecer, de viver, e eu quero viver a minha vida em plenitude. Eu vejo vocês muito assim. Até mesmo porque eu vejo aqui vocês um tanto cansados, né? No resultado da situação, a gente vem com 9 de paus, que mostra vocês assim, tentando superar, né, muita força, muita resiliência, muito investimento aqui. Interessante. Tá? Para onde que você está olhando? Você está olhando para a carta da estrela, porque você está buscando aqui uma cura, ou você está buscando uma conexão maior com a tua espiritualidade. Né? Então eu vejo assim, o Pagem de Paus ele fala muito dessa conexão com a sua própria intuição, onde eu vou buscar a minha intuição e eu vou agir de acordo com a minha intuição, fazer coisas que eu amo, fazer coisas, eu quero ações inspiradas, eu quero, então eu vou estar muito olhando para o céu, ou vou estar muito mais espiritualizado esse mês, buscando mais fazer meditações, aprendendo mais sobre espiritualidade, sobre as minhas emoções, me curando na terapia, fazendo muitas coisas assim. Então eu vejo você tá muito nessa vibe esse mês, tá? Isso é bom porque na posição do teu subconsciente a gente vem aqui com a carta do As de Espadas, que vem trazendo uma nova forma de pensar, mas vem trazendo também muita clareza no pensamento e na mente, então você vai estar muito certo daquilo que você quer. Então realmente você busca que, olha, é isso, é essa inspiração que eu quero e é para lá que eu vou. E você vai seguindo dentro dessa direção, é para lá que eu vou porque eu tenho clareza o suficiente. Né? Eu já recebi essa inspiração e eu vou fazer agora, eu vou colocar em prática. Por isso que vocês estão aí, olha, embarcando nessa nova jornada que vai fazer muito bem para vocês com certeza. A gente vem aqui também, olha, na posição do teu passado, né, a carta do Rei de Copas. Porque o Rei de Copas está no passado e não no presente. Porque eu vejo que você talvez tenha agido muito por impulso, no impulso da sua emoção no passado.
E agora você está mais, digamos assim, mais centrado. Então você vai se perceber esse mês mais centrado, mais pensativo, mais intuitivo. Porque no passado tinha muita, ok, eu vou fazer, vou agir pela emoção, estou sentindo que eu devo fazer isso, mas eu vou pela emoção. Não significa necessariamente que eu esteja racional. E aqui não. Esse mês isso muda. Esse mês você tá mais, eu tô mais racional, eu tô sentindo, eu tô mais intuitivo. Não, eu sinto com clareza. Não é pela emoção, é pela intuição. São duas coisas completamente distintas, tá? Conselho para você do comportamento esse mês, a gente vem com o 6 de copas. Interessante, porque o 6 de copas, ele te convida a olhar para sua bagagem, inclusive a bagagem emocional, tá? Aqui, quando eu olho para minha bagagem, para tudo aquilo que eu trouxe comigo, né, e eu dou um sentido, eu dou um propósito, eu dou um valor para tudo isso que eu tenho. Então, deve ser um momento que você esteja resgatando pessoas do passado, é um momento que você está olhando, ou pessoas do passado voltam até você, mas pode ser aqui, esse rei de copas do passado, adendo aqui, tá? Não significa que essa mensagem seja para todo mundo, mas se for para você, se for o seu caso, comenta aqui para eu saber se é o seu caso. O que significa aqui? Para alguns de vocês, vocês vão estar... Tem uma pessoa que pode ser que volte do passado e você vai ter que resgatar alguma coisa ou vivenciar alguma coisa, tá? Do tipo, ok, eu preciso de olhar para isso, talvez o meu ciclo não tenha se fechado com essa pessoa e essa pessoa volta agora justamente para que eu precise fechar esse ciclo, ou ter clareza suficiente daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, tá? Não significa necessariamente que você deva voltar com a pessoa, mas aqui pode ser um pai pedindo uma reconciliação, pode ser um ex-marido, pode ser uma ex-mulher, tá? Algo que falou assim, cara, esse sentimento tem que voltar para mim agora. Mas sim, é um momento exato, até mesmo porque aqui a gente vem com a carta da justiça que vem pedindo balanço, né? Tá na hora de você balançar, colocar a justiça, o pingo nos is. Tá na hora de equilibrar as coisas. Fechar, né? Karmas, coisas, resoluções aqui. Vem trazendo resoluções para você nesse sentido. E o 6 de copas não significa necessariamente que você tem que acolher, mas talvez você tenha que acolher dentro de si. Talvez você tenha que se acolher, se amar, se respeitar, se curar, né? Porque a estrela fala muito dessa cura, dessa busca pela cura, né? Soltar. Tá vendo como a estrela ela joga as águas no chão aqui? Ou seja, quando eu me despojo de mim, daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, das minhas próprias ilusões, e eu me coloco nu dentro dessa situação, onde eu me abro para de fato entender o que realmente é dentro desse sentido aqui, né? Dentro desse sentido de crescimento, de evolução. Então eu olho para essas situações do passado e eu procuro ressignificar, dar um significado, um novo significado para isso. Uau! Intenso para você, hein, Escorpião. De novo, não significa que você tenha que voltar com a pessoa do passado, mas significa que você tem que ressignificar a sua história, tá? Medos e anseios, a gente vem com a carta do Papa, né? A carta do Papa, às vezes eu tenho medo de escutar a minha melhor versão, porque o Papa ele recebe as informações do alto e transmite essas informações. Então é um momento que talvez eu tenha um pouco de medo de escutar a mim mesmo, escutar a minha energia, escutar, né, a própria espiritualidade. Talvez você tenha um pouco de medo ou um pouco de receio. Alguns de vocês pode ser que vocês estejam até recebendo mensagens espirituais, né? Para alguns de vocês esse sentido aqui vem muito no lado espiritual, né? Recebendo mensagens, comunicação direta. Pode ser que vocês até se sintam um pouco sobrecarregados aqui, tá? O 9 de paus, ele mostra uma certa sobrecarga aqui, mas aqui vem falando, olha, tudo vai se resolver, tá? Não coloque muito esforço e muita energia onde não te traz resultado. É importante fazer pausas para poder pensar e respirar aqui. E aí, no futuro próximo, a gente vem com a carta da Imperatriz. A Imperatriz, ela traz é aquela energia feminina, né? Do entender que tudo vem até mim.
me trabalhar, me conhecer, me permitir. Então, eu vejo muito essa necessidade de se permitir aqui, de receber, de acolher. Sabe, a Imperatriz é a energia da mãe, literalmente, a mãe material aqui, encarnada. E o que a mãe faz? A mãe acolhe, a mãe nutre, né? Então, talvez seja um momento importante, esse mês seja um momento importante para você de cura, de coisas ou situações ou pessoas que voltam do passado, justamente para que você possa se acolher, se nutrir e entender o que lá no passado ficou pendente dentro de você, não é externo, mas dentro de você, para que você possa se acolher, se amar e se nutrir. Cara, faz muito sentido. Quando a gente trabalha na hipnoterapia, isso é transformador, tá? É transformador quando você volta naquela criança interior que ficou pendente lá atrás e você acolhe essa criança, você transforma muita coisa na sua vida, muita coisa mesmo, tá? E vale muito a pena você fazer esse processo aí esse mês. Vamos ver aqui. Vamos desmembrar agora trabalho, amor e família. Enquanto eu embaralho as cartas, você já sabe. Deixa seu like, curte e compartilha o vídeo. Se você quer uma consulta particular, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também na descrição do vídeo. portalluzdoSol.com.br. Vida profissional. Uau. Vida amorosa. A estrela. Urso. E a árvore. A lua. Uau! Na vida familiar, a carta do sol no fundo do baralho também. Vamos ver. Capricórnio não, gente. Escorpião. Gente, tô ficando já... falha nossa aqui, vocês já sabem que de vez em quando é tanto signo que eu fico meio tantã aqui. Mas vamos ver o que vem pra você na tua vida profissional. Na tua vida profissional, a gente vem com o buquê, o cigano e a cigana. Aqui, olha, o cigano e a cigana pode representarem pessoas propriamente ditas que são importantes na sua vida. Então, por exemplo, pode ser você lidando com outra pessoa, uma parceria de muito sucesso aqui, né? O buquê, ele fala de alegrias, ele fala de sorte, ele fala de convites. E ele fala também de celebração, né? Porque quando você recebe um buquê, você está celebrando alguma coisa. Então, tem muita essa possibilidade aqui. Mas o cigano e a cigana, eles também podem falar do equilíbrio entre trabalho e descanso, energia masculina e energia feminina. E esse equilíbrio trazendo para você um grande progresso e um grande sucesso. Então eu vejo uma grande conquista para você aqui, mas lembre-se que essa grande conquista ele vai vir através do equilíbrio. Então não é você se esforçar demais, não é você trabalhar em excesso, mas é quanto mais contato você tiver com a sua intuição, né? A ação e intuição, né? A ação e não ação, ação e descanso, trabalho e descanso, você tiver mais sucesso, mais prosperidade você vai ter aqui, tá? Vida amorosa, a gente vem com a estrela, o urso e a carta da árvore. Se você está em um relacionamento, eu vejo aqui uma comunicação maior. Pode ser que você tenha um pouquinho de ciúme, o que pede um pouco de cuidado com relação a ciúme ou apego aqui. Mas eu vejo equilíbrio e estabilidade, tá? Eu não vejo nada ruim, não. O urso aqui é a única pessoa que pode ser. Talvez tenha alguma pessoa que não te queira muito bem, assim, então é importante que você proteja o seu relacionamento nesse sentido. Proteja o que você vive dentro do seu relacionamento, ou até mesmo... gente, cá pra nós tem certas coisas que a gente não conta pra amigo ou pra amiga, tá? Pode ser um melhor amigo, que é melhor a gente manter a nossa privacidade dentro de um relacionamento. Então aqui, pede isso de você nesse sentido, tá? Porque às vezes a pessoa tem o zoião da inveja,
ou fica falando na tua cabeça para poder te destruir ou falar alguma coisa para fazer com que baixe a tua frequência vibracional. Se você não der atenção para isso, eu vejo prosperidade e estabilidade, tá tudo bem. Outro ponto, se você tá solteiro, aqui o que eu vejo para você, tem possibilidade de alguém entrar na tua vida? Tem, tá? Pode ser uma pessoa um pouco mais ciumenta, ou uma pessoa muito protetora, uma pessoa mais na dela, não é uma pessoa mais estável aqui, não é uma pessoa que gosta muito de oba-oba, não. Então, se você estiver aqui dentro de, conhecendo alguém, se você estiver solteira, é possível que entre uma pessoa bem estabilizada e que não é uma pessoa que gosta de é uma pessoa séria, tá? É possível que entre uma pessoa séria aqui na tua vida. É possível. Vida familiar. Interessante, porque na vida familiar a gente vem com a lua, os livros e a carta da carta, que vem falando muito sobre documentação. O urso e a carta dos livros aqui vem muito falando sobre proteja os seus documentos. Documentação mesmo, papéis. Então, na vida familiar aqui tem alguma coisa que você precisa de olhar nas entrelinhas, porque a carta da lua é uma carta de ilusões. Ou é uma carta que eu não estou enxergando todas as coisas com uma total clareza. E o sol no fundo do baralho, ele pede uma clareza maior sobre essa situação aqui, tá? Não é porque é o teu parente significa que a pessoa vai querer somente o teu bem, não. Então pede um pouco de atenção com relação a documentos ou papéis aqui, porque nem tudo que reluz é ouro. Tem alguma coisa sendo escondido, ou talvez não esteja sendo falado, ou sendo omitido aqui. Tá? É importante que você dê um ponto de atenção aqui dentro de um contrato, alguma coisa que talvez você queira assinar, ou talvez você vá assinar. Tenha clareza, leia tudo, leia as entrelinhas, pergunte o que significa, se for necessário, leve o advogado para proteger os seus documentos aqui, tá? Vida, vamos lá, no geral aqui, a gente abre com um buquê que vem mostrando uma celebração, você comemorando alguma coisa, abrindo um negócio, ou uma conquista. Para alguns de vocês é como se você, eu não sei, se vocês estarão formando na faculdade esse mês, né? Porque que mostra um certo encerramento, né? Eu vejo alguém aqui recebendo um buquê ou recebendo congratulations, congratulations por alguma coisa, sabe? É tipo como se você tivesse feito alguma coisa, se você está formando e você recebendo essa celebração aqui. Aqui eu vejo, né, essa conquista, essa alegria, eu vejo uma nova etapa na tua vida. Bom, a partir dessa nova etapa na tua vida, daquilo que você está fechando, daquilo que você está celebrando, que seja uma parceria, ou seja, um novo começo na tua vida aqui pede que você mantenha resiliência, tá? Porque a carta do Urso vem falando muito sobre resiliência nesse determinado tipo de contrato, ou dentro dessa situação, é como se você precisasse de insistir ou persistir em alguma coisa para que aquilo dê certo. No final eu vejo que tem grande possibilidade de dar certo, tem possibilidade de vir estabilidade para você aqui, mas aqui vem pedindo muito sobre, ok, eu preciso de ler as entrelinhas, eu preciso de permanecer, eu preciso de ter com a lua e com a cabeça no lugar. Vamos lá. Vamos ver o que o Tarô Zen de Osho vem trazendo para você. A voz interior, seguir a tua voz interior aqui é de grande importância, que é a carta da seguir a sua intuição, escutar a sua intuição. A totalidade eu quero uma só, quero me cair em 30. Ok? Celebração, falei que vocês vão celebrar alguma coisa aqui. Então, olha só, eu vejo que vocês vão receber na sua intuição alguma coisa, alguma situação. Tá, presta atenção nesse recado aqui. Presta atenção naquilo que eu vou falar, porque é de grande importância. Ó, vocês vão ter uma intuição sobre alguma coisa, ou talvez vocês tiveram uma intuição sobre alguma coisa, alguma situação. Só que
apresentaram-se alguns desafios ou vão apresentar alguns desafios para você. Aqui vem falando que você tem a capacidade de superar todos eles. Pode ser uma concorrência, pode ser, não sei, tem várias opções aqui, tá? Mas tem alguns desafios que talvez vocês vão precisar de enfrentar esses desafios. Mas no final tem uma celebração para vocês. Eu vejo que vocês vão conquistar alguma coisa aqui, tá? Então, o recado para você esse mês é insista e persista naquilo que você quer, nos seus sonhos, nos seus objetivos, porque eu vejo que você vai conseguir, você vai ter resultados sim. Vamos ver o conselho do céu para a gente finalizar a sua leitura. Crisocola, quarto chakra, saiu também para o signo anterior, que foi Libra. Não esqueça que o caminho que está a percorrer foi uma escolha sua. Aceite-o. Aceite-o. Crisocola, quarto chakra. Vamos ver qual é o recado. A presença dessa pedra informa que o momento é de autoconhecimento e aceitação, apelando à prática da paciência, da tolerância e da compaixão. Pratique o dom da resignação, pois a aceitação é o único aconchego que a sua alma precisa para suportar as adversidades que a vida lhe oferece como oportunidades de crescimento. Esta pedra possibilita que a pessoa consiga estar em simultâneo no céu e na terra, melhor dizendo, ajuda a estar enraizado e a ter consciência do que quer fazer cá, mas com uma conexão espiritual muito especial. Bom, tá aí um recado para vocês, você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal se você quer uma consulta particular exclusivamente com a sua energia também. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o link do meu site portalluzosol.com.br e também se inscreve aqui na minha newsletter, ó, essa segunda aqui, ó, danisilvestre@beehive.com. Se vocês, dentro da minha newsletter, eu mando recados para vocês, eu mando promoções, eu mando insights, leituras de tarot quando eu sinto necessário, quando eu sinto inspirado por escrito. Então é um blog mesmo, onde eu envio para vocês tudo aquilo que vocês, as informações que eu vou recebendo também nos meus momentos, tá? O que mais? Aqui embaixo, se você quer criar sua própria newsletter também, você tem essa possibilidade de criar 100% gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você, tá bom? Forte abraço, um ótimo mês e fui!